Olá, eu sou a Alexandra Balugas e este é o meu podcast. Este é o momento em que a minha voz encontra a tua alma. Permite-te receber novas ideias, perspectivas e viver uma vida mais leve e feliz. É para isso que estamos cá. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio número 8. Ainda não sei bem que nome vou dar a este episódio, mas estive a ver que o último episódio foi há um ano atrás, em maio de 2024. Já não me recordo muito bem quando é que o gravei, mas sei que publiquei no dia 16 e hoje é dia 12 de maio. Então é muito possível que publique dia 16 ou dia 17 o episódio ao fim de exatamente um ano depois do último. Então, este episódio é um episódio que eu ando para gravar há imenso tempo. E é uma continuação do episódio número 7. Se estão a ver o episódio número 7, aconselho-vos a irem lá ouvir esse episódio. É um episódio em que eu falo muito sobre os imprevistos e como é que podemos dançar com os imprevistos que aparecem na nossa vida. E este episódio é, digamos, uma conclusão do episódio número 7, pronto. E talvez deixe-me algo do género. O que é que acontece depois de dançarmos com os imprevistos? Poderá ser este o título deste episódio, não sei ainda muito bem. Também poderia ser outro título, como por exemplo, Como Viver a Meninidade na Prática. Para quem não conhece, tem um livro que se chama Meninidade. E eu senti que vivi muito no ano passado muitas destas experiências que eu conto aqui neste livro. Porque eu acredito muito, e já ouvi uma vez esta frase, que os autores escrevem em primeiro lugar para si próprios. São os seus primeiros leitores, não é? Então, eu acredito muito que há algumas lições, não é, que nós aprendemos ao longo da nossa vida e que vamos sempre passando para um próximo nível da mesma lição, nível assim mais aprofundado. E então, eu senti muito no ano passado que estava assim a viver muito a história deste livro, com coisas que me foram acontecendo. Então, vou fazer aqui assim um pequeno resumo do que foi o episódio número 7, em que eu falava sobre a questão dos imprevistos nas áreas da nossa vida. Eu lembro-me que falei muito sobre os imprevistos que estavam a acontecer na altura na minha antiga casa. E eu lembro-me que em 2024 houve ali uma fase do meu ano em que eu comecei a sentir que estavam a acontecer todas as coisas que tinham acontecido naquela casa dos anos anteriores. Ou seja, de repente estava tudo a acontecer ao mesmo tempo. Eu tinha tido assim, vários problemas naquela casa, tanto a nível nível da canalização, de inundações, com os vizinhos, a nível dos barulhos, com bicharada. E sim, aquela casa foi assim uma autêntica escola. Uma autêntica escola dos problemas. E eu lembro que depois houve uma altura que começou tudo a acontecer ao mesmo tempo. Eu acredito muito quando isso acontece. É porque a vida realmente quer nos pôr à prova se nós conseguimos lidar com aqueles problemas todos ao mesmo tempo, ok? Porque supostamente já fizemos aquele estágio de lidar com cada um deles isoladamente, não é? Para que saiba, não é, se nós conseguimos ou não lidar com outro tipo de problemas. Se nós conseguimos ou não já não nos sentirmos afetados por aqueles problemas e então conseguimos lidar com novos problemas. Porque a vida realmente vai sempre acontecer isso, não é? Vão sempre surgir desafios na nossa vida, não é? E é suposto não estarmos sempre a lidar com os mesmos desafios, não é? É suposto isto ir mudando. Então eu acredito muito que esses momentos servem por um lado para isso, não é? Para nos pôr à prova nesse sentido. Se estamos mesmo prontos para lidar com outro tipo de coisas. E já estou aqui nesta casa assim há uns meses e nos primeiros meses que estive cá eu também lidei com muitos problemas. E os meus vizinhos estão cá também, não foi só eu. Mas foram coisas novas, assim, coisas também assim, um bocadinho difíceis, mas foram coisas novas, já não foram aqueles problemas que eu tive em 2024 no primeiro semestre, percebem? Comecei a lidar com coisas novas. E também acredito que esses momentos em que nós estamos a cruzarmos, né, com vários desafios
são momentos que eu chamo de prova de fogo, ou seja, tudo se concentra, não é, ao mesmo tempo, mesmo para nos questionar quem é que nós somos, para onde é que nós queremos ir, não é? Nós nascemos para quê? Nós estamos aqui para quê? E então eu acho que aquele excesso, não é, de problemas, de desafios, vai-nos muito, se nós nos permitirmos, não é, ajudar-nos a dar um salto da nossa identidade, um salto na nossa vida. Porque, não é, todos nós desejamos, não é, coisas boas para a nossa vida, desejamos, não é, mudar de casa, mudar de carro, viajar, enfim, imensas coisas nós desejamos para a nossa vida, ter um trabalho maravilhoso, a relação maravilhosa, etc. Mas, às vezes, não é? Nós estamos aqui, não é? Eu sou aquela pessoa que deseja determinadas coisas e existe outra pessoa que está a viver aquelas coisas. E para eu chegar daqui para ali, eu vou ter que me transformar durante esse percurso. Então, isso não vai acontecer. O que é que acontece por vezes? Nós estamos naqueles momentos de prova de fogo. Eu acredito que todos nós temos esses momentos de prova de fogo, ou seja, esses momentos de oportunidade de dar um salto de uma identidade para outra identidade. Eu neste momento estou a viver noutra casa e devo falar mais sobre isso. Mas eu sinto muito que a minha vida mudou. Completamente. Os meus dias mudaram. Não tem nada a ver. Porque eu vivo agora num sítio assim muito bonito, que tem assim muitos restaurantes bonitos à volta, muitos cafés bonitos. Eu adoro tipo, ir assim conhecendo, ir a esses sítios. Também tem assim uns espaços verdes. Aliás, tenho 2 espaços verdes, um para cada lado, que têm assim muito bonitos. Tenho um museu com exposições. Eu saio muito mais de casa atualmente. Vou muito mais a esses sítios que eu gosto, que acho bonitos, do que quando estava noutra casa. Ou seja, a minha identidade mudou. A pessoa que eu sou hoje, a pessoa que vive hoje aqui e que, não é, tem o seu cotidiano, é um cotidiano diferente daquela pessoa que estava noutra casa. E então, eu estou a dar este exemplo da casa, mas este exemplo refere-se a qualquer sonho que nós tenhamos, não é? Se esse sonho não se está a concretizar, tem a ver com estas questões, não é? De que é necessário eu me transformar para poder viver naquela realidade. E então, como eu estava a dizer, eu tive aquela fase em que fui tendo vários desafios e houve ali um momento que eu decidi, não, chega disto, eu vou sair daqui. E foi mesmo aquele momento, sabem, que vocês, não, isto já não é mais para mim. Para mim acabou este tipo de situações, acabou mesmo. E então eu falei com um amigo meu na altura para ele me ajudar a mudar de casa, a comprar outra casa, a arranjar uma casa. E começámos nesse processo. E então, houve aqui um momento que, entretanto, que eu disse ao meu amigo que eu queria primeiro comprar, escolher a nova casa antes de vender a minha casa. E para quem já trocou de casa, né, sabe que o processo costuma ser ao contrário, ou seja, vocês primeiro vendem a vossa casa e depois é que compram a outra. As agências, pronto, não se vão sempre dizer que esse é o procedimento normal e que vocês devem seguir esse procedimento, que é o procedimento mais seguro. E eu há uns 4 anos atrás tive a minha casa à venda e segui esse procedimento. Acabei por não vender a minha casa. Mas eu senti em 2024 que eu queria fazer ao contrário. Porque eu sentia muita segurança em relação a vender a minha casa, que sentia que seria perfeitamente possível, que seria fácil de vender a minha casa. Mas tinha algumas dúvidas se conseguiria realmente encontrar a casa que eu desejava. E não queria mudar-me para uma casa qualquer, então eu queria mesmo mudar-me para uma casa que fosse mesmo aquilo que eu desejava. E até eu acho que foi no último episódio, tinha visto uma casa na altura que estava em construção, que eu não sei bem se já ficou construída ou não, mas não foi por aí que eu acabei por ir. E já vos conto tudo. Mas tinha o meu receio era mais isso, não encontrar uma casa que eu realmente amasse para ir viver. E então eu disse ao meu amigo que queria fazer tudo ao contrário. E ele, ok, falou-me de, né, todo o senão que havia, né, não querer fazer as coisas da forma mais comum.
E acho que foi assim naqueles momentos de empoderamento, sabem? Porque eu sentia muito que era por ali o meu caminho. O meu caminho não era fazer as coisas como estavam-me a dizer. Mas quando nós decidimos fazer uma coisa diferente do que a maioria das pessoas querem, não é? Muita gente vai ter medo, que a coisa não corra bem. Eu senti muito esses medos à minha volta, que as pessoas tinham muito medo, que a coisa não corresse bem. Mas eu sentia muito que era por aí o meu caminho, era o que me fazia sentido. E então eu escutei muito a minha intuição nesse momento e senti muito que estava a ser muito suportada no meu caminho a nível do mundo divino. E então eu fui avançando por este caminho. E então nós começámos a ver casas. Eu vi 3 casas apenas. Eu não tinha assim muitas condições em relação à casa que eu queria comprar. Eu disse na altura, acho que disse ao meu amigo, quero uma casa que tenha no máximo entre 10 a 15 anos, que tenha elevador ou então que seja um resto de chão para me arrendar. E acho que pouco mais lhe disse. Acho que disse também, olha, ali uma zona outra que eu não gosto. E foi um bocado por aí. Não me disse muitos critérios. O que realmente queria era mudar de casa. Pronto, era mesmo isso. Então, nós depois vimos a primeira casa que nós vimos foi uma casa que era no resto de chão. Era uma casa que era mais ou menos, tinha assim, era um resto de chão, era uma casa que tinha os tais anos que eu queria, mais ou menos, estava dentro daqueles preços que eu queria também. Não cativou assim nada por ela, mas pronto, era ali uma daquelas hipóteses. E depois nós vimos outra casa, posteriormente, que também era uma casa no resto de chão. Era uma casa maior, talvez maior do que aquela, do que a primeira, assim. E era uma casa bastante simpática. Era uma casa, assim, uma zona também que eu gostei bastante. Era assim mas era um resto de chão alto, ok? Era uma casa que eu lembro perfeitamente. A casa era numa rua que se chamava Rua de Atenas. E depois era cá ao pé de uma igreja. Eu sentia assim muita espiritualidade naquela casa, porque Rua de Atenas, né, remete-nos muito para a deusa da sabedoria, não é Atenas? E depois tem aquela igreja lá ao pé, mesmo lá, eu vi a igreja da janela. E os próprios habitantes, as pessoas que habitavam aquela casa, também eram pessoas muito religiosas, porque senti mesmo muitos elementos religiosos naquela casa. E depois apercebi-me que era um casal que tinha falecido entretanto. Porque eu lembro que havia uma fotografia muito bonita daquele casal no alto onde se entrava. E depois é que eu percebi que pronto, já tinha um que tinha falecido e depois o outro também tinha falecido. Então é uma casa que me transmitiu assim boa energia, de um modo geral. E na altura tive só ali um certo receio em relação ao aspecto da construção da casa, porque a casa tinha muitas fissuras nas paredes e nos azulejos. E eu fiquei assim um bocado preocupada se fosse mesmo um problema de construção. E depois, eu acho que a casa era uma segunda-feira. E no dia a seguir falei com a minha antiga chefe, que é engenheira civil, foi sobre a questão. E ela explicou-me assim, mais tecnicamente, o que é que poderia ser. E eu fiquei assim mais descansada também sobre aquilo que tinham falado quando me mostraram a casa. E então liguei novamente, falei com a pessoa da minha agência, a dizer que queria voltar a ver a casa e possivelmente iria comprar a casa. Isso foi para aí uma terça ou quarta-feira, já não me recordo assim muito bem. Eu iria ver a casa no sábado a seguir. A casa, entretanto, vendeu-se naqueles dias. Então eu acabei por não ficar com aquela casa. E assim, foi naqueles momentos que eu pensei assim, esta casa era mesmo boa, pronto, era assim muito porreirinha para aquilo que eu quero. E antes dessa casa já tinha fugido, entre aspas, para aí uma ou duas casas que eu tinha visto, todas também que eu gostava muito. E comecei a ter muita casa, são as casas que estão a fugir das casas que eu gosto. Porque eu tenho alguns critérios que. Um dos critérios que eu tinha, não é? Que era eu queria uma casa não com muitos anos. Acaba por limitar um bocadinho mais as opções. Porque existem muitas casas que são remodeladas, não é? No mercado. Depois existem aquelas casas 100% novas, que têm seus valores mais altos. Estava ali no intermédio e não era assim tão fácil arranjar casas com aquelas características.
Entretanto, foi um daqueles momentos que eu disse, eu tenho mesmo que parar e ver o que é que se passa, porque as casas estão a fugir. E eu lembro, depois na altura eu fiz um exercício que foi escrever numa folha o que é que eu realmente queria numa casa. Quais eram as características que realmente desejava numa casa. Eu conectei mesmo sobre aquilo que eu desejo. Porque nós estamos aqui para viver como desejamos, não é para viver só ali de forma pequenina, de forma reduzida, não é isso. Por vezes nós achamos, ok, só é possível isto para mim devido à minha circunstância atual, mas não é por isso que nós estamos aqui para viver. E então, houve um momento que eu conectei mesmo do que é que eu quero realmente numa casa. E comecei a escrever todas as características que eu queria naquela casa. E depois, a seguir, eu fiz uma meditação. Foi super importante neste processo, que foi uma meditação para me ajudar a conectar com os meus medos. Tinha ainda alguns medos em relação à parte de ter que fazer um empréstimo, essa parte, né, parte mais burocrática, digamos assim. E eu fiz assim uma meditação que ajudou mesmo a descobrir os meus medos sobre esta mudança de casa. Ajudou-me a transmutar. Porque eu depois acabei por fazer uma listagem. Se tudo corresse mal, ou se tudo me ia correr mal, quais são as opções que eu tenho? E são imensas opções. E então eu deixei de estar naquele lugar do medo, não é? Porque é muito bom nós olharmos para os medos, né, que nós temos. Porque nós, quando não olhamos para os medos, eles vão tipo, tendo a sua dimensão em nós, não é? E vão aumentando. Tem que ser muito importante nós olharmos mesmo, estarmos ali mesmo assim, a esmiuçar os medos. E depois, não é? Porque os medos estão muito a nível do nosso inconsciente. Depois o nosso consciente ajuda, não é? A arranjar as soluções para os medos. Eles acabam por ficar muito pequeninos, não é? Sabemos que é uma possibilidade, mas há tantas soluções que eles acabam por deixar-nos afetar emocionalmente. E destas coisas, aliás, em tudo na vida, não é? Tudo tem muito a ver com tudo tem a ver com as nossas emoções, com aquilo que nós vibramos, com aquilo que nós sentimos. E então eu fiz esses dois exercícios, acho que foi um dia e outro no outro dia. E senti-me, ok, então estou preparada agora sim para encontrar a minha casa. E então eu lembro-me que fiz essa meditação de manhã e depois de manhã cedinho e depois foi a internet. Pensei, bem, vou ver que casa é que estão, não é? Se há uma casa nova que me interessa. E vi algumas casas. Foram 2 ou 3 casas que eu mandei uma mensagem depois. E nessa mesma manhã ligaram, acho que era para aí 11h30, ligaram a perguntar se eu queria visitar a casa naquele dia. Eu disse, sim, queria visitar essa casa. Pai, às 4h30 para visitar a casa. Ou seja, eu já andava a ver casas há alguns meses, acordei talvez há 2 meses, andava a ver na internet, não encontrava nada, etc. E, aliás, uma destas casas eu lembro já tinha visto no mês anterior, mas na altura as coisas não tinham, acho que não me responderam, ou foi assim uma coisa, ou eu falei com o meu agente e ele não teve resposta, foi assim uma coisa. Entretanto, eu mandei uma mensagem naquele dia e a pessoa ligou-me logo e marcou-me a visita de ver a casa. E por isso é que eu vos digo, às vezes esta questão energética é super importante. Quando nós nos alinhamos com o nosso propósito, com a nossa vida, as coisas podem acontecer muito rápido, podem acontecer num dia, como foi este meu caso. Então, eu fui ver a casa, as casas, neste caso, que era neste prédio onde eu vivo, e na altura ainda havia muitos andares disponíveis, havia o resto de chão, havia o primeiro andar e o terceiro andar. E eu fui visitando os vários andares, e quando eu cheguei aqui ao terceiro andar, que é onde eu vivo atualmente, eu soube que era esta casa. E porquê? Eu soube que era esta casa porque há muitos anos atrás eu vivia na casa dos meus pais, que é relativamente aqui perto aqui desta zona, e eu passava sempre por aqui, por esta rua. Eu vinha caminhar aqui para esta zona e eu adorava estas casas aqui nesta zona. Eu imaginava-me viver numa casa destas, assim, na varanda. Eu adoro aqui esta zona, como vista para o rio, esta zona assim moderna, adoro isto, quero viver para aqui. E durante anos eu tinha este pensamento, estava ali, imaginava, nananã.
Entretanto, a vida foi seguindo, fui vivendo, eu acho que foi há 10 anos ou mais, já nem sei muito bem, mas já foi há bastante tempo que eu vivi 8 anos na casa anterior, por isso, ou foi antes de ter comprado outra casa, ou até há mais tempo atrás, já nem sei muito bem, porque esta dona aqui tem mais ou menos, talvez uns 20 anos, mais ou menos esta dona aqui. E entretanto fui vivendo a minha vida e quando eu falei das zonas onde eu queria viver, não é? Ao meu amigo, eu nem sequer, aliás, cá falei desta zona como falei de outras, pronto, nada por ir além. Mas quando eu entrei nesta casa e vi a vista, foi naqueles momentos que eu acho que é assim, porque nós temos as nossas memórias e as memórias que são importantes para nós não têm tempo, não é? É por isso que nós num segundo podemos conseguir aceder a uma memória. E foi o que aconteceu naquele momento. Eu entrei nesta casa, quando eu vivi aquela vista, eu lembrei-me, uau, eu queria viver aqui. Eu queria viver aqui há não sei quantos anos atrás. Tipo, ativou-me aquela memória, sabe? E então foi assim, eu venho viver para aqui, tipo, é esta casa. E então, eu sinto muito, não é, que estar aqui neste momento é mesmo aquela concretização daquele sonho que eu tinha de há 10 anos atrás. Vou dizer 10 anos para ser mais fácil nós aqui estar aqui a comunicar sobre este tema. E uma coisa que eu sinto e que na minha vida e mesmo ao redor de mim, não é? Que nós temos os nossos sonhos. Não é? Os nossos sonhos, quando somos mais jovens, não é? Temos cada vez mais, acho que temos mais sonhos, não é? Temos mais, acreditamos mais nos nossos sonhos, não é? Mas depois, à medida que vamos crescendo, vamos vivendo, vão acontecendo desafios no nosso caminho, não é? E às vezes nós imaginamos, ok, eu quero viver ali naquele sítio, isso não acontece, eu vou cá por viver noutro sítio qualquer. E o facto dessas coisas que nós desejamos, por vezes não se irem concretizando, isso faz com que nós comecemos menos a acreditar, não é? Nos nossos sonhos, não é? Ou comecemos a ter menos sonhos. Pronto. E isto que eu vivi mostrou muito nitidamente que não há tempo para os sonhos. E vai-me lembrar muito bem, vai-me lembrar muito este livro, porque este livro fala muito sobre aquela questão dos nossos sonhos que nascem no nosso coração puro, e que estão cá para serem concretizados. Por simplesmente isto. Agora, acontece por vezes é que eles não se concretizam, não é? Naquele tempo, não é? Que nós achamos que se devem concretizar. Isto é muito a nossa voz do ego, não é? Nosso ego acha ok, que deve se concretizar naquele tempo, não é? Se não for, ok, é porque não é para nós, é porque não somos merecedores, não somos suficientes, etc. E o que eu vivi, não é? No ano passado, exatamente o contrário, ou seja, não há tempo para os sonhos. Nós estamos cá para viver os nossos sonhos, não importa se é este ano, se é no próximo ano, se é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, estamos cá para vivê-los. E eles vão nos encontrar também, não é, neste processo. Por exemplo, as ações que estamos da minha casa, eu já nem me lembrava bem, não é, que em tempos tinha sonhado viver aqui nesta zona, já não me lembrava bem. Mas eu acho que eu projetei tanta força nesse sonho durante todos esses anos em que caminhava por aqui, que, não é, quando esta casa ficou disponível, não é, fez match comigo, não é, porque havia muita força naquele sonho. Posso-vos dizer, não é, que face à minha vida atual, eu, por exemplo, tinha visto uma casa que era noutra zona, que era numa zona mais perto do campo, e na altura identifiquei mais face a quem eu sou agora. Mas eu acredito muito que eu merecia viver este sonho, o sonho de viver nesta casa. E eu estou gostando muito de viver aqui nesta zona, porque, como eu vos disse, está perto daquilo que eu gosto, motiva-me mais a sair de casa, percebem? Então, assim, acho que é ótimo em todos os sentidos. Se calhar o único senão é a mesma questão de ruído, tem mais ruído aqui, por exemplo, onde eu estou agora não tem até muito, mas na outra zona que fica mais perto da estrada tem mais ruído, dá sempre a ouvir os carros a passar. E eu sempre vivi em zonas mais silenciosas, pronto. Então a questão do silêncio, se calhar, poderá ser o fator que eu não gosto aqui. Mas pronto, tudo o resto compensa imenso.
E pronto, e como eu estava a dizer-vos, então, agora perdi-me aqui um bocadinho, mas pronto. Estava a dizer que, entretanto, eu vim aqui, vi esta casa e decidi, ok, é esta casa que eu quero comprar para mim. Tive aquele momento de saber, ok, é mesmo isto. E depois, entretanto, eu sei que depois fiz o contrato da compra e venda desta casa no dia 8/8, naquele dia que é o Portal do Leão. E pronto, entretanto, tratei daquela parte do empréstimo e esse tipo de coisas. Mas eu lembro-me que quando foi aquele dia, o dia de fazer o contrato, e para quem não sabe, né, hoje em dia nós temos que pagar 10% do valor da casa. Se por algum motivo não comprarmos a casa, temos que pagar, ficamos sem o sinal e depois temos que devolver o dobro do sinal. Temos que devolver assim, mais uma vez o sinal, ou seja, tipo, 2 vezes o sinal. Existem ali imensas regras e eu lembro na altura comecei a entrar um bocadinho em pânico quando foi um dia, nesse tal dia que era o dia de assinar o contrato. Apesar de ser era um dia super especial, não é? O dia 8, que é aquele número de infinitas possibilidades, não? Ou seja, era 8/8, ou seja, 8/8 a duplicar, não é? Mas eu lembro que tive um momento em que eu comecei a ficar assim muito em pânico por estar a dar este passo. E eu acredito muito que vão ver estes momentos à mesma, que vamos ter muito medo. E na altura eu pensei um bocadinho sobre esta questão dos sinais, não é? Eu senti assim, muito suporte durante todo este processo da venda da minha casa e da compra da nova. E eu partilhei um bocadinho na altura nos stories lá, uma parte eu partilhei um bocadinho do acender a luz e apagar a luz. E nessa altura eu lembro-me que quando estava neste processo da venda, da compra da minha casa, da compra, acontecia muito uma coisa que era a luz acendia-se automaticamente. A luz acendia-se sozinha, assim. E eu ficava assim um bocado, ok. E eu lembro naquele dia, que foi no dia do contrato, está no contrato, lembro-me que era 11/11 e eu estava assim num momento assim com muito medo, ai meu Deus, espera, eu vou-me agora meter nisto porque foi a primeira vez que eu realmente fiz um empréstimo para uma casa sozinha e nunca tinha feito isso, um empréstimo para comprar uma casa sozinha, não tinha comprado uma casa mas de ser com outra pessoa. E foi esse um momento desafiante, não é? De dar este passo na minha vida, uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu lembro-me que acendeu-se assim a luz automaticamente a casa de banho. E depois eu olhei para o relógio, eram 11/11 e senti assim, ok, é mesmo, o portal está aberto, é mesmo por aqui o caminho. Então lá fui eu assinar o contrato e depois, entretanto, começou a outra parte, que era a parte de vender a minha casa, porque tinha algum prazo para conseguir vender a minha casa. E eu senti-me assim confiante, sabe? Eu senti assim, essa parte da venda da minha casa, eu sentia assim alguma confiança. Que ia correr bem. E então a parte da minha casa foi muito engraçada, porque parecia, sabes, aquelas séries que a gente vê na televisão, é tipo casa aberta e estão um monte de pessoas a ver a casa. Parecia tipo, parecia o que estava a acontecer na minha casa, tinha imensos visitantes todos os dias, que era assim, era uma loucura. E eu, claro, houve ali uma fase que as pessoas estavam a visitar, mas não estavam ainda a dizer que sim, não é? Pronto, aquela fase começam assim um bocadinho os medos. Mas depois, pronto, chegou o comprador da minha casa e depois eu falei uma coisa assim muito bonita com o comprador da minha casa e com a mãe dele. E isto é algo que eu não vou contar aqui no podcast. Um dia vou contar num livro, se escrever um livro sobre esta história. Eu depois conto esta história num livro, se eu ia escrever sobre este momento da minha vida, este ano da minha vida. Porque eu sinto muito que há uma coisa que às vezes me perguntavam, várias pessoas me perguntavam isso. Quando é que vais escrever um livro para adultos? E eu dizia, não sei, não tenho assim propriamente vontade de escrever um livro para adultos. Tenho seguir uma história que eu diga mesmo, tem que ser esta história, tenho que pegar esta história para adultos. Mas, em 2024, este período da venda da minha casa, eu vivi assim, muitos momentos assim, super especiais, super únicos. Assim, que eu adorava realmente um dia escrever sobre eles, ao detalhe. Sobre cada momento, sobre cada pormenor, que foram mesmo super especiais. E talvez, não é, um dia aconteça isso.
e também estou a gravar este episódio hoje muito nesse sentido, de ter aqui este registro da evolução das coisas, porque penso que vai-me ajudar depois um dia, se realmente se escrever um livro. E vou incluir este ano 2024, estes meses em que aconteceram coisas super especiais, pronto, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito conectada com o mundo espiritual e às vezes acontecem estas coisas de acender-se luz ou se apagar tudo automaticamente, etc. Mas eu sinto que aquela fase da minha vida, naqueles dias que estive ali, costuma acontecer muitas vezes, mesmo assim, mesmo aquele empurrãozinho, ok, tipo, o caminho está-se a abrir, não é? Está-se a abrir o teu caminho de luz para outro sítio, tu podes ir. Senti muito esse suporte espiritual nessa fase. E tanto suporte espiritual a nível do mundo divino, como suporte a nível de pessoas que fazem parte do meu mundo energético, também senti muito esse suporte. E foi muito bom. E sinto muito que foi, digamos, um reforçar da minha fé. Porque, como eu estava a dizer no início, não é? Quando nós decidimos mudar de casa, fazer tudo de maneira ao contrário, as pessoas acham assim, bem, ela está mesmo louca. Ela caiu mesmo a última pipoca, está a fazer tudo ao contrário, isto é capaz de não correr bem. As pessoas têm imensos medos, estão a ver? Quando nós fazemos coisas que de maneira diferente, as pessoas têm imensos medos, que corra mal. Mas eu sentia muito este suporte que é por aqui. Eu sinto que quero fazer as coisas desta maneira e sinto que eu sou suportada e sinto que vou por aqui. Então, tudo à volta, não é que achava estranho a forma como eu estava a fazer este processo todo. Não me afetava assim tanto, porque eu sentia mesmo que estava aí na direção. Então eu acho que é super importante nós termos esta nossa fé bastante sólida, porque vai nos ajudar muito nestes tais momentos em que toda a gente acha que estamos a cometer uma grande loucura e nós sabemos que não, estamos a ir no caminho certo. Então acho que é muito importante nós darmos atenção, prestarmos atenção e conectarmos com o mundo espiritual e também aceitarmos, não é, todas as pessoas, não é, que estejam connosco mais ou menos presentes, não é? Aceitarmos também todo o suporte que nos possam dar. Porque se nós estivermos abertas a isso, nós vamos sentir suporte de todo o lado. E isso vai nos ajudar muito neste processo. Então, depois eu consegui o comprador para a minha casa. E então chegou depois o momento de fazer a escritura da venda da minha casa com esse comprador. E então isto é mais do que um momento super mágico neste processo. Foi mais um momento super mágico. Porque eles disseram-me assim, vamos fazer a escritura desta casa, não é? Casa a vender em Odivelas. E Odivelas, ok. Eu era falar com o meu amigo, olha, eu já vivi em Odivelas há muitos anos atrás. E, por acaso não falei com ele. E pronto, depois chegou a dia de fazer a escritura. E o que começou a acontecer nesse dia? Começou-se a apagar a luz automaticamente. Eu estava na casa de banho, a luz apagava-se automaticamente. Eu assim, o que se passa aqui? E depois é que eu percebi durante esse ciclo que estava a acontecer. Nós fomos para fazer a escritura lá para o notário. E qual é a minha surpresa quando nós vamos para a urbanização onde eu vivi? Vamos parar aquela urbanização e eu assim, oh meu Deus, nós estamos aqui onde eu vivi quase onde eu vivi há cerca de 18 anos atrás. Eu já não vi lá há muitos anos mesmo. E nem era suposto, ou seja, nós irmos para aquela zona fazer a escritura, porque nem eu sou dali, nem a minha agência era dali, nem a pessoa que me comprou a casa era dali, nem a agência era dali. Ou seja, acho que foi mesmo aquela mão, não é? Aquela mão de Deus a levar-nos para um sítio, para nós fazermos uma cura em determinado sítio. E então, eu vi-me ali naquele espaço onde eu já não ia há imensos anos. Nós fomos depois um cafezinho onde eu costumava ir. E eu sinto que Deus levou-me para aquele lugar porque eu precisava realmente de libertar, de apagar a luz em relação aos meus memórias.
porque eu tinha ainda memórias muito bonitas do tempo que tinha vivido naquela zona, onde eu comprei a minha primeira casa, ali naquela zona. Eu tinha assim memórias muito bonitas do tempo que tinha vivido ali, também ligadas à pessoa que eu namorava na altura que viveu comigo. Ou seja, havia ali uma parte muito bonita da minha história, não é? Que eu mantinha, não é? Em mim. E eu estar ali naquele sítio novamente, estar naquele café que já não me encantou nada, estar naquele sítio que eu vi que tinha sido terminado de ser construído, porque quando eu vivia lá estava ainda em construção, era uma organização bastante grande, estava ainda em construção. Entretanto, anos passaram e terminou de ser construído. E eu não me imaginava, eu senti na altura que estava lá, eu não me imaginei viver aqui neste momento, ou seja, aquela beleza que eu tinha daquela zona, daquele momento da minha vida, dissipou-se. E foi um dia não, quando nós estivemos lá naquela zona, estava muito nublado, aliás, esteve inclusive a chover. Sim, muitas nuvens a chover. Depois vamos fazer a escritura da casa, que foi numa rua paralela à rua onde eu vivia, mesmo ali, uma rua abaixo. E eu sinto que fui caminhada por aquela zona porque realmente precisava de olhar novamente para o meu passado, para aquilo que eu tinha vivido e realmente apagar a luz e perceber. Eu não gostaria de estar ali agora. Aquele passado é mesmo passado. Já não tenho interesse nenhum em estar naquele ambiente, naquela zona. Não, já não faz mesmo parte fez parte da minha história, mas já não tenho nenhuma nostalgia daquele tempo. Até eu sinto muito que precisei de ir lá para realmente fechar aquela porta. E depois foi super engraçado, nós saímos dali, fomos para Lisboa, para o centro, e estava super sol, estava um dia super bonito. Ou seja, foi mesmo aquela questão de tudo se juntar para eu realmente ter essa consciência que estava mesmo na altura de apagar aquela luz. E então, já estou aqui há meia hora a falar com vocês, meu Deus. E então, eu sinto que foi mesmo assim, uma grande jornada. Esta minha mudança de casa. Nós às vezes pensamos, ok, eu vou apenas mudar de casa, é uma coisa super simples. Mas na realidade não é. Porque, e na realidade é assim, às vezes eu acredito muito que cada vez que nós entramos num espaço diferente da nossa realidade, ou seja, por exemplo, comprar casa implica eu começar a ir a outros locais, a dar-me com outro tipo de pessoas, tudo muda, não é? Eu ando focado numa área que é diferente da minha habitual, não é? O mesmo que se aplica quando eu, por exemplo, vou de férias, quando vou para um local com pessoas novas, um local novo. Nesses momentos a nossa energia abre, não é? A nossa energia abre ao desconhecido. Nós vamos recebendo muitos insights, não é? Muitos insights sobre a nossa vida, sobre quem é que nós somos, não é? Porque, como eu falei-vos no início, foi uma experiência que ajudou-me muito a empoderar, a confiar cada vez mais na intuição, a saber que a minha intuição é segura eu seguir a minha intuição. É seguro eu também, não é, prestar atenção ao suporte energético que eu recebo. É seguro eu ir por esses caminhos. Também serviu bastante, no meu caso, para realmente apagar a luz em relação a uma parte do meu passado. Serviu para eu abrir-me a novas experiências aqui agora onde eu vivo. Então acho que foi uma experiência super enriquecedora. Estou-vos aqui a contar tipo, o principal que aconteceu. Pronto, aconteceram mais algumas coisinhas, mas que depois para o livro. Eu senti muito esta questão de ter recebido mesmo muito suporte energético. Acho que serviu muito para, digamos, eu conseguir, não é, confiar ainda mais na vida, ainda mais no meu caminho, acreditar cada vez mais nos meus sonhos, saber que eles são possíveis, apesar de às vezes não acontecerem quando o meu ego quer, exatamente, não é? Mas que eles são possíveis e que não tem mal nenhum, não é? Nós acreditarmos em coisas grandes, coisas gigantes, não tem mal nenhum. Cada um acredita naquilo que quiser, não é? E eu sou aquela pessoa que esqueçam. Eu acredito em coisas mesmo enormes, sou mesmo esse tipo de pessoa. E então, pronto, era isto que eu queria
tinha aqui para partilhar convosco. Só que a reler assim as notinhas para ver se não me esqueci de nada muito importante. Acho que não, acho que era mesmo isto. E pronto, posto isto, este é o episódio número 8, é uma conclusão do episódio número 7 e número 6 que eu gravei anteriormente. Queria deixar aqui mesmo este registro do meu... Como é que foi o meu pós? O que é que aconteceu após eu dançar com os imprevistos? O que é que aconteceu no meu ano de 2024? Queria deixar assim convosco este registro. Este registro foi sobre a minha mudança de casa, mas aplica-se a qualquer coisa que vocês estejam a ver na vossa vida. É sempre mais ou menos isto que vai acontecendo, não é? Nós vamos tendo sempre aqueles desafios que vão aparecendo para nos levar àquela prova de fogo. A prova de fogo, aquele momento em que nós decidimos, ok, eu vou continuar aqui pequenina, nesta vidinha, ou não, eu vou dar aqui um salto para outro sítio qualquer, não vou continuar aqui. E estes momentos são muito importantes, estes momentos da prova de fogo, que todos nós recebemos. Nós podemos ver estes momentos como provas de fogo, como portais para nós mudarmos a nossa vida. E eu acho que nós devemos estar muito atentos a esses portais, porque esses portais realmente permitem-nos que nós consigamos mudar a nossa vida, que nós saímos daquele lugar pequenino, que demos com aquelas coisinhas, para lidarmos com outras coisas. Nós estamos cá por isso, para lidar com coisas diferentes, para não estarmos estagnados, percebem? É mesmo importante nós aceitarmos estes desafios da vida e darmos o salto. Mesmo tendo imensos medos, darmos o salto. E como eu vos disse, é super importante que nós nos conectemos com o mundo espiritual, com todos que estão aqui à nossa volta, o que faz sentido para vocês. Porque há sempre suporte, de várias formas possíveis. Nós temos que estar disponíveis para receber esse suporte que nos vai ajudar durante este salto na prova do fogo. E então, pronto, espero que este episódio vos inspire a lidar com os fogos que andam aí. Em que decidam, em vez de andarem a apagar fogos pequeninos, decidam, é o meu momento de apagar o fogo grande, eu vou para ali, é para ali que eu vou, é hoje. Então espero que este episódio vos inspire. Este episódio é o episódio número 8. Esta primeira temporada que eu fiz de episódios, eu sinto também que este é um projeto que eu comecei em 2024 e que agora é o momento de concluir, ok, com este episódio. Não sinto que vá fazer agora uma segunda temporada, não está, digamos, previsto. Talvez um dia eu volte com outros temas, com outro formato, não sei muito bem, mas não é neste momento uma prioridade continuar a fazer o podcast, neste momento não é. Mas eu queria muito deixar aqui este registro de conclusão, não é? Daquilo que eu falei em 2024. Queria deixar muito este registro, esta inspiração e fazer esta conclusão desta primeira temporada. Vamos chamar a primeira temporada, não é? Quem sabe não haverá uma segunda um dia, mas neste momento não está previsto. Digo também, em 2025 não está previsto. Mas queria deixar-vos muito aqui este registro. E espero que vos ajude neste ano de 2025, ok? Um grande beijinho e vemos nas redes sociais, por aí. Vemos nos livros, vemos por todo lado. Um grande beijinho e até qualquer dia.